A paz do Senhor a todos. Queremos mais uma vez estar aqui com os irmãos, aprendendo juntos da Bíblia. E eu quero apresentar aqui comigo, novamente, o pastor Antônio Carlos. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Professor Vinícius. Amém. Paz do Senhor aos irmãos. Paz do Senhor Vinícius. A paz do Senhor a todos mais uma vez. Vamos iniciar lendo o texto que está no livro dos Atos, capítulo 20, verso 1 e 2. Diz assim: E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Então, continuamos aqui na terceira viagem de Paulo. Ele já esteve lá na Ásia Menor e agora ele voltou aqui para a região da Macedônia, da Grécia, e eu vou passar para o pastor Antônio Carlos para continuar essa história. Amém, a paz do Senhor, os irmãos. O texto lido faz a transição muito bem feita, porque Paulo estava em Éfeso, depois o alvoroço citado aqui foi aquele provocado por Demétrio, mas que já falamos abundantemente a respeito desta passagem, e após isso Paulo partiu para a Macedônia, lembrando que ele sai do continente asiático para o continente europeu. É muito pertinho, não é? Mas antes disso, Paulo já tinha demonstrado o desejo, ou melhor, a preocupação com as igrejas da Macedônia e da Grécia. Antigamente a Grécia é chamada Caia, só fazer a lembrança aqui. E tinha mandado 2 discípulos, que foram Erasto e Timóteo, para que fosse à frente dele para ver como estavam as igrejas. E agora ele pessoalmente parte para a Macedônia. Passa pelas igrejas dali, lembrando que ali estava Filipos, Tessalônica, Bereia, e cremos que a palavra alcançou outros lugares. Ele descendo para a Grécia, certamente visitou Atenas, mas se concentrou em Corinto. E ali ele permaneceu 3 meses. Na avaliação dele, no planejamento dele, ele estava desejando seguir na direção de Jerusalém. Claro, quando fala Jerusalém, passa ali pela região da Fenícia, da Síria, dependendo do porto. Então ele estava com esse desejo. Mas esse planejamento dele chegou ao conhecimento dos judeus, que armaram uma cilada para ele. Acredito que no momento próprio o professor Vinícius possa fazer um comentário a respeito dessa cilada que prepararam. Mas é uma cilada assim perigosa. Então ele se desviou e voltou à Macedônia. Chegando na Macedônia, precisamente em Filipos, ele participa ali de uma ceia. E a partir desta ceia, lembrando aqui as festas judaicas, era na mesma semana a Páscoa, no dia 10, que era sexta para sábado. No sábado começava a festa dos pães árvores, no domingo seguinte começava a festa das primícias. Após a festa das primícias se contava 50 dias para Pentecostes. Então ele estava em torno aí de 50 dias, 55, para chegar em Jerusalém dentro do planejamento dele. Nós vamos observar que aconteceu muita coisa nesse pequeno tempo. E ele começa a atravessar, a partir de Filipos, algumas cidades, tanto situadas em ilhas, como também na região da Ásia. Então, dali de Filipos, ele vai a Troade, ou Troas, que foi identificada aqui como Troia, né? Também. Aquela cidade antiga, conhecida, mas que tinha uma igreja florescente ali. E ele faz uma extensa pregação num cenáculo. Lembrando que o cenáculo era uma sala de jantar grande. Aqui devia ser um bonito prédio, porque
pastor Ian vai entrar nos detalhes aqui dessa pregação de Paulo, que durou a noite toda, não é? Ele faz uma pregação, chega à meia-noite, tem a passagem de Eutico, que será comentado aqui. Então, Paulo faz, após uma pregação a noite toda, ele já embarca na direção de outras cidades até chegar em Jerusalém. Então, vamos fazer uma pausa aqui para o pastor Ian fazer o comentário daquilo que aconteceu em Troade. A parte que tu leu ali diz assim, se falasse ali, diz assim: e depois dos dias dos pães asmos, navegamos a Filipos e 5 dias fomos ter com eles em Troas, onde estivemos 7 dias. E nesses 7 dias, então ele faz essa pregação no cenáculo. Depois o professor Vinícius vai dizer o que é o cenáculo, e a gente já ouviu a questão que a última ceia foi no cenáculo, lá em Jerusalém, né? Mas o professor Vinícius vai falar sobre isso. Mas aqui nós temos a história de Eutico. Paulo, então, ele prega lá num prédio de 3 andares, onde o último era o cenáculo. E a Bíblia diz que ele pregou uma extensa mensagem ali com os irmãos, era a 3ª viagem, ele tinha já o propósito de ir para Jerusalém e não voltar mais a essa região, isso já estava no coração dele. De Jerusalém ele já tinha o propósito de ir para Roma, né? Não apareceu aqui na história ainda, mas o coração dele, a gente já percebe que já estava voltado a isso. Então ele faz tipo uma mensagem, aqui para esse lugar, uma mensagem se despedindo. E por isso foi uma mensagem longa, né? E nessa mensagem longa, a Bíblia diz que ali tinha um jovem. E é importante nós relatarmos isso para dizer que os jovens estavam presentes já na primeira igreja. Eles já tinham uma participação importante. Nós vamos ver mais tarde, né, vai falar aqui do diácono Filipe, aquele lá que evangelizou o eunuco, que foi um dos primeiros 7 escolhidos, que ele tinha 4 filhas, e as 4 filhas eram profetisas, né? Diz que eram 4 donzelas profetisas, filhas de Filipe, o diácono. Então os jovens estão no meio, incluídos no meio da igreja. E aqui aparece Eutico. Mas Eutico provavelmente era um jovem ainda que devia ser um visitante, né? Ele estava ali conhecendo, e ele começou a se aproximar da janela e sentou na janela. E nós temos que frisar aqui que Troade é uma cidade portuária, né? Eu passei nessa viagem que nós fizemos lá perto de Troade, né? Não entramos nela lá, mas deu para ver que ainda tem uma vida, Troade ainda tem uma vida portuária. E naquela época já era uma cidade muito importante, né? Éfeso e Troade tinham 2 portos que vinham pessoas do mundo inteiro visitá-los. E esse Eutico, jovem, senta na janela e começa a olhar para fora, ouvir a mensagem de Paulo. E a Bíblia diz que ele não suportou a mensagem de Paulo, pegou no sono e caiu do 3º andar ali daquele prédio. E Paulo teve ali que parar o discurso, desceu, e Paulo então abraça Eutico, volta para o cenáculo, e a mensagem continuou e diz até o raiar da manhã. E eu só queria terminar essa parte dizendo o seguinte, né? O perigo que temos, aqui tem já uma simbologia, tem um ensino, né? Tem a mensagem e tem a janela olhando para o porto. Ficou dividido ali entre as 2 mensagens, a mensagem de Paulo e aquilo que se passava no porto
e acabou adormecendo e caindo. Então, os cuidados nesse momento, a gente ficar com o coração dividido. Há uma mensagem que vai até a meia-noite e temos que estar atentos. E foi uma bênção ali que Eutico deu uma caída ali, mas Paulo o abraçou, ele voltou para o cenáculo. Professor Vinícius, vai dar continuidade ao... Importante nós identificarmos esses aspectos que estão na palavra e que não são aspectos por acaso, não é? De forma que o Senhor tem atenção com todos. O Senhor tem atenção às crianças, atenção ao jovem, atenção adulto ou ancião. E cabe nesse momento essa palavra específica, porque enquanto existem pessoas que estão dispersas, enquanto houver isso, alguns que dormem, não é? No meio da igreja, a igreja ela vai agir para que esses tenham uma definição. E o que nos chama mais a atenção é que, na verdade, Paulo é parte do corpo de Cristo. Então, quando ele se reclina sobre o jovem, aqui está uma profecia de que o corpo de Cristo está abraçando pessoas que estão distantes para que possam se recompor, compreender o momento profético que nós estamos vivendo. Por isso, é o horário, não é, da meia-noite, o momento da finalização, profeticamente falando, da finalização de um projeto de salvação. E nesse momento, o Senhor está nos movendo a inclinar sobre muitos para que recebam o calor do Espírito Santo e possam então entrar, serem inseridos no meio da igreja. Agora, é importante dizer que isso acontece num lugar que era o cenáculo e provavelmente esses cenáculos poderiam, né, ser localizados até no próprio edifício de construção da sinagoga. Então, a sinagoga poderia ter, além do primeiro, né, aquele primeiro pavimento, poderia ter um segundo andar e um terceiro andar. Esse aqui, provavelmente, né, de Com um certeza. terceiro andar, onde era um local até reservado para uma refeição, porque cenáculo, né, vem de uma ceia, de uma refeição, de um jantar. Então, naquele local onde Paulo discursou até a meia-noite. Agora, ele tinha muito o que transmitir da parte do Espírito Santo. Então, o jovem foi socorrido, a vida, a alma nele está. Depois, então, Paulo retoma o discurso e ele prolonga até o início da manhã. Então, isso para nós é importante porque nós temos aqui um momento profético que está sendo referenciado na palavra. Também vale nós dizermos aqui, porque passamos por todos esses versículos, e é importante nós destacarmos aqui alguns pontos que vão sempre nos chamar a atenção. Um deles, acho que, né, os pastores vão corroborar dessa importância, é o que Paulo fazia quando ele evangelizava um local, estabelecia uma igreja, mas aquelas igrejas não estavam sozinhas, sem um pastor, um ancião, um homem de Deus, alguém que pudesse, né, dar essa sequência doutrinária. Então nós vamos acompanhar na Bíblia, na palavra, porque teremos essas referências. Nós temos no capítulo 20 de Atos, no verso 4, nos diz ali que naquele comentário feito pelo pastor Antônio Carlos, acompanhou até a Ásia, ou seja, aquela Ásia provincial, uma pequena parte, né, do que hoje é conhecido como Turquia. Estava ali Sópatro, que ele estava cuidando da igreja que estava na Bereia, um local evangelizado por Paulo. Ou seja, não estava ali uma congregação isolada, sozinha. Mas também havia Aristarco e Segundo numa outra região que é conhecida como Tessalônica. Além disso, nós temos em Derbe, que também foi aquele local evangelizado por Paulo na sua primeira
viagem missionária, nós vimos aqui que é uma cidade da região da Galácia, e ali estava Timóteo e Gaio. Por fim, havia Tíquico e Trófimo na própria província da Ásia. Então nós vemos esse zelo, não é, de que é necessário orar pelo levantamento de obreiros, de homens de Deus, né, de irmãos dispostos a fazer a obra, porque esses são os que dão sequência à obra do Espírito Santo. É claro que nós estamos falando aqui de um relato que nos chama muito a atenção, porque já no verso seguinte diz assim: estes indo adiante nos esperaram. Aqui está na primeira pessoa. O texto antes não estava na primeira pessoa, estava na terceira, falando deles, de Paulo e de outros. Mas aqui quando diz assim, estavam nos esperando, aqui o escritor do livro está se incluindo. E o escritor do livro é Lucas, né? E Lucas, talvez ele não fala muito sobre ele mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, mas em alguns momentos nós vamos ver a narrativa de Atos na primeira pessoa do plural, ou seja, ele falando que ele estava junto desse grupo. E isso também aconteceu em alguns episódios anteriores, quando houve aquela orientação do Senhor, diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ali o texto também na primeira pessoa, ou seja, quando Paulo vai a Filipos e evangeliza Lídia, né? O texto também, Lucas está se incluindo como uma testemunha, não é, ocular daqueles feitos que aconteceram tanto na cidade de Filipos, na segunda viagem, como agora, já na terceira viagem. Portanto, sempre quando é mencionado Filipos, Lucas está se incluindo. Então, naturalmente, é um homem que está ali presente naquela região. E aqui nesse próprio capítulo, né, no 20, se for ali olhar no 13, diz assim, ó, nós, porém, subindo ao navio. No 14 ele diz, e logo que se ajuntou conosco, então tá ali. Perfeito. Lucas. Depois nós vamos mencionar mais fatos sobre Lucas, né? Porque nós vamos ver que Lucas vai então acompanhar Paulo em alguns momentos, inclusive quando Paulo está em Roma. E Lucas então recebe até algumas recomendações. Mas depois, quando nós chegarmos na quarta viagem e também nas cartas, nós teremos algumas ênfases a esse personagem, mas que é um servo do Senhor, que inclusive não foi um homem que conviveu com Jesus no seu ministério terreno, mas por revelação escreveu o Evangelho de Lucas. E nós temos dois homens que foram gerados, né, para a obra do Espírito durante o ministério de Paulo e que não conviveram com Jesus. João Marcos, já falamos dele aqui, autor, na verdade, escritor do Evangelho de Marcos, também conhecido como João Marcos, né? Sobrinho de Barnabé, e a segunda pessoa, então, é Lucas, que por revelação vai ali escrever o terceiro evangelho, né? O Evangelho de Lucas, além disso, o livro de Atos. Até é importante nós dizermos que nós costumamos dizer, né, Atos dos Apóstolos, mas originalmente o título Atos. E depois de alguns tempos, incluído essa segunda parte, né, de Atos dos Apóstolos, mas muitos autores, quando falam sobre isso, dizem, na verdade, não são Atos dos Apóstolos, né, são Atos do Espírito Santo. E o livro é muito rico, porque está falando da igreja na sua formação, com elementos espirituais, com a doutrina, né, sendo entendida, absorvida pela igreja que estava ali nascente. Então nós temos esses fatos aqui muito importantes, né? Falamos ali dos homens, falamos até mesmo do local onde foi feito essa ceia. Então, nós temos ali um momento em que Lucas está junto com Paulo ainda em Filipos e então aguardam os pães asmos para que depois dos pães asmos eles possam chegar ao local e encontrar com todos aqueles outros homens de Deus
citados aqui no verso 4. Bom, temos aqui já muitos fatos que foram contados, mas nós seguiremos agora com uma sucessão de portos, né, de localidades, até de ilhas, e vamos passar aqui a palavra, os pastores vão dar essa sequência. Perfeitamente. Pastor Antônio Carlos, teve muitas reuniões nessas ilhas aí, né? Bom, então, fazendo uma remissão aqui às viagens que Paulo empreendeu com muita pressa a partir de Filipos. Então, fazendo a lembrança, ele de Filipos foi a Troade, onde aconteceu o fato lá com o jovem Eutico, que, por sinal, foi ressuscitado. Paulo impôs as mãos sobre ele, o abraçou, orou e Deus fez voltar a vida ao jovem. Nós observamos que Paulo, aquela lembrança, foi arrebatado ao terceiro céu. Deus fazia coisas maravilhosas pelas mãos de Paulo. Então, Paulo ele tinha toda a direção do Senhor para aquilo que iria acontecer. Ele já sabia que, ao chegar em Jerusalém, aconteceria certos fatos e que ele não retornaria mais para esses lugares. O Senhor já tinha revelado a ele. Então, Paulo tem a preocupação de sair nesse pequeno prazo aí, 50 a 55 dias, de ir fazendo uma revisão e exortando as igrejas, exortando os anciãos, falando a respeito da firmeza na obra, porque ele sabia que não iria regressar mais. O Senhor já tinha revelado a ele. Então, dali, nós paramos em Troade. De Troade, ele foi, agora são ilhas, localidades, Assos, Quios, Samos, Mileto. Quando ele chega em Mileto, ele manda que alguém vá até Éfeso, porque ele não queria parar em Éfeso, porque já tinha ficado lá 2 anos inteiros. Então já não tinha mais necessidade de passar lá. Embora fosse uma cidade muito importante, com igreja florescente, Deus operou coisas grandiosas ali em Éfeso. Então agora ele manda chamar os anciãos a Mileto, para ganhar tempo. Observa que o tempo está contando, na cabeça dele ele queria chegar no Pentecoste, tinha pouco prazo para isso. E ali em Mileto, ele junta os anciãos de Mileto, das outras cidades, e aqueles cooperadores citados aqui pelo professor Vinícius, que pode até colocar novamente no quadro, que acompanharam Paulo durante a viagem. E ali Paulo faz um extenso discurso no Espírito, dizendo que eles, no resumo, ele exorta a andar na presença do Senhor, ele fala que de ninguém cobiçou o ouro nem a prata, e fala a respeito do ministério dele, daquilo que Deus operou, das maravilhas que Deus fez, e conclui dizendo que eles não veriam o rosto dele mais. O que trouxe assim uma tristeza muito grande, não é? Mas Paulo continuou falando, exortando e dizendo que ele estava preparado para tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Acho interessante até, pastor Antônio Carlos, que há uma recomendação de Paulo que os seus companheiros eles saiam de navio, mas Paulo vai por terra nesse momento. E a palavra não está relatando o que Paulo foi fazer. Ele vai caminhar, né? Mas certamente, né, para algo no Senhor, não é? Com esse propósito, já que Paulo tinha toda esse entendimento da responsabilidade, né, de ouvir a voz do Senhor, de cuidar das igrejas estabelecidas. Então, ele vai sozinho. E há momentos, não é, como esse, que não é, o pastor, o obreiro, há momentos em que o Senhor vai se revelar no seu momento particular, né? Exatamente. Vai falar conosco em segredo, vai falar em mistério, mas para dar, não é, ordenanças para continuar fazendo a obra do Espírito. E ainda é importante citar que esses anciãos não eram os idosos, eles eram os pastores, né? A igreja que vinha
da conversão nas Isso. sinagogas dos judeus, eles chamavam o líder de ancião, É. assim como os gregos chamavam de presbítero, né? Sim. Os romanos chamavam de bispos, a igreja gentílica passou a chamar de pastor, todos, né? Só para a gente Perfeitamente. citar. Mas tem um texto aqui muito importante nessa passagem por Mileto, onde Paulo, quando ele faz a sua pregação aos anciãos, aos presbíteros, aos colaboradores, aqueles que estavam responsáveis pelas igrejas, diz assim, em Atos capítulo 20, verso 20 também, e mais alguns versos seguintes. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, quer dizer, o Senhor sempre trazendo as revelações daquilo que Paulo deveria fazer, as coisas que iriam acontecer, ele diz, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então Paulo, ele sabia perfeitamente, o Senhor já tinha revelado a Paulo claramente tudo o que ia acontecer. Ele se despede então aqui dos anciãos, dizendo que nesses 3 anos da terceira viagem, ele não deixou de exortar, não deixou de pregar a palavra e ensinar o caminho do Senhor. E por final, um grande pranto entre todos eles que estavam se despedindo de Paulo, já com a palavra que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam Paulo até o navio, e dali Paulo caminha em direção a Jerusalém. Tem outras localidades, mas acho que nós podemos dar uma pausa aqui para outros comentários que serão necessários. Pastor Ian, talvez você e o Vinícius tenham algum comentário, porque nós estamos fechando a viagem, porque o último lugar de pregação de Paulo fora da região de Jerusalém, na sua viagem, foi em Mileto. Eu penso que é interessante nós frisarmos aqui que nessa despedida de Paulo, a preocupação dele agora não era grandes evangelizações, mas sim reuniões com os líderes. Então ele manda chamar os de Éfeso e relata aqui que vieram de todas as partes lá daquele primeiro momento, Derbe, Lista, também estavam ali. Então, a preocupação de Paulo era de reunir e dizer, olha, o que eu tinha que falar já foi falado, agora vocês vão dar continuidades. E nós vemos nomes importantes aqui que nós vamos ouvir nas cartas, muitas vezes citar os seus nomes, tal como Timóteo. Timóteo, nessa região da Ásia, ele aparece muito nas cartas porque ele deu continuidade ali àquilo que Paulo, e daí mais tarde vem o próprio apóstolo João, né, que vem habitar em Éfeso e dá essa continuidade. Professor Vinícius, tem algum complemento? Acho que já estamos, né, encerrando, mas só para que a gente possa se familiarizar aqui com essas informações, a gente está chegando ao final, né, dessa viagem, e Paulo certamente, né, já havia, né, entendido no Senhor algumas outras responsabilidades, algumas missões que ele receberia da parte do Senhor. Então é muito próprio esse comentário porque nós vemos uma coesão grande de ministérios. No primeiro momento, Paulo, apóstolo, a figura, não é, apostólica, que na verdade ele é evangelista, ele é profeta, ele é pastor, apacentador, é mestre, mas a igreja é levantada naquele local. E depois Paulo vai passar novamente por aqueles locais, muitas vezes evangelizando. Agora, ele vem com o propósito de dar um reforço
a doutrina. Então, um momento é evangelização, o outro é doutrina. Até que ele reúne todos e diz assim: bom, agora a responsabilidade fica com esses. Então, nesse momento, ele reúne a igreja e fala com a igreja, né? E quem entende a doutrina é a igreja. Exatamente. Então, nós temos ali aqueles homens sendo fortalecidos, porque eles seriam os que dariam agora sequência à obra do Espírito. Existem outros fatos, né? Mas até dado tempo, acredito que vale a pena a gente se dedicar num próximo momento para falar pausadamente, né, sobre esses fatos. Ainda concluindo, né, eu vou concluir aqui na câmera geral, porque é concluindo mesmo, um pedido do pastor Antônio Carlos, a gente falar um pouquinho do Império Romano nesse momento. Olha só, aqui, nesse período aqui, nós estamos lá pelo ano 56, 57, aproximadamente isso, 58. A terceira viagem já se dá nesse período. O Império Romano, lá comandado lá de Roma, nesse período o imperador é Nero. Vamos passar rapidamente essa primeira dinastia do Império Romano, que foi a Júlio-Claudiana, ela termina em 68 com Nero. Então ela começou lá com Otaviano, Otávio César Augusto, que foi até 14 depois de Cristo. Depois entra Tibério César, de 14 a 37. Aí entra Calígula, de 37 a 41. Aí entra o Cláudio, vai até 54. E entra o Nero. Esses foram os Césares, né, do Império Romano, nesse período aqui da primeira igreja até aqui. E esse Nero vai até 68. Ele causa um mal, uma perseguição, ele assassina a maioria desses nossos valentes aqui, dos apóstolos, e ele teve um fim trágico, ele se suicida. Mas isso é uma história para depois. Queremos aqui finalizar. A paz do Senhor, professor Vinícius. Amém. Pai do Senhor, os irmãos. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor aos irmãos também. A paz do Senhor a todos.